Boa noite, amigos! Mais um episódio do The Dealers para você. Sempre contando histórias interessantes e trazendo informações sobre a distribuição automotiva brasileira e do mundo. Sempre com convidados muito especiais. E hoje a gente vai contar uma história que a história do nosso convidado se confunde com a eletrificação da frota brasileira. Olha que bacana isso. Por quê? Vou falar o que eu me lembro aqui dele. Ele é engenheiro automotivo, tá? E é professor das universidades aí. Eu pegar aqui, ó, que ele dá aula na bio... Onde é que você dá aula? Na Tecnológica Federal do Paraná. Na Tecnológica Federal do Paraná. Muito bom. E hoje ele é diretor de pós-venda numa montadora chinesa que ele vai falar aqui. Mas por que ele se confunde com a história da eletrificação? Porque o primeiro carro elétrico em operação no Brasil foi ele que implantou. De lá para cá, gente, então eu vou dizer qual foi o primeiro. O primeiro deve ter sido o Nissan Leaf, né? Depois ele passou pelo lançamento do Audi e-tron, depois do BYD, que pegou lá o Dolphin, Mini Dolphin, King, o Tan, o Shark, caminhonete, Shark. Ele está soprando aqui. E agora está na Omoda Jayco. Eu estou aqui com o André Maranhão, meu convidado de honra aqui para o The Dealers. Fico muito feliz. Ele não desligou o celular, que eu achei interessante, ele vai desligar agora. Perfeito. E André, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Sempre é uma oportunidade boa, né, conversar contigo, né, uma lenda da indústria automotiva brasileira, né, e vamos ter um papo bem descontraído aqui que seja divertido para todo mundo também. Muito bom. Então vamos começar falando dessa história, né? Por exemplo, o Leaf. O Leaf foi lançado, se não me engano, em 2010. Não sei se é aqui no Brasil. E o Leaf, entre aspas, evoluiu muito pouco até os dias de hoje. Porque é o único carro elétrico que não tem bateria refrigerada que eu conheço. Né? Então ele não aceita grandes esforços da bateria e nem carregamento DC direto. Para quem não sabe, eu comprei acho que 20 Leafs usados e teve algumas situações que aconteceram com eles. Tanto é que 8 a gente já descartou. Né? Uns foram comprados pela montadora, outros foi feita uma garantia, etc. A gente foi vendendo, porque ele, por exemplo, não serve para motorista de aplicativo. Então, essa história, conta para mim essa história do Leaf e Audi e-tron. Como é que foi a tua carreira? Então, você começou, na verdade, na Honda, não foi na Nissan, né? 2006 a 2010 trabalhei na Honda, na área de treinamento pós-vendas. Né? Em 2010 eu fui para a Nissan, né? E lá eu assumi a área de treinamento de vendas e pós-vendas na época. Né? E em 2012 o Leaf estava para mim no Brasil e eu fiquei responsável, né, para fazer o treinamento fora e dar todo o suporte técnico, né, e para a imprensa na época, dar um suporte na homologação do carro. E realmente o carro, se você pensar os primeiros carros elétricos, com o Leaf, ele não tinha um arrefecimento de água na bateria. Né? Então isso aí já era uma tecnologia menos avançada do que nós temos hoje. Né? Todos praticamente tem seja arrefecimento ou seja um compressor de ar-condicionado, né? que refrigera a bateria. Tem um radiadorzinho ali. Um radiador. E o Leaf não tinha isso e também a densidade energética era muito baixa. Né? A densidade energética era o quanto ele conseguia colocar de energia na bateria, né, para rodar, né, com aqueles 600, 700 quilos de bateria que tinha lá. Ele rodava nominalmente em torno de 160, 180 quilômetros, mas na prática ele rodava de 120 quilômetros apenas. Né? Então, a gente olhando um pouco menos de 15 anos atrás, a gente tinha carros que rodavam 120, 130 na prática, e hoje a gente já está com uma tecnologia que roda 400, 450 quilômetros. Então, né, em pouco tempo teve uma evolução muito grande, né, nos carros elétricos. Eu tive um Leaf. O meu Leaf fazia 200.
Fazer 200, mas o seu era segunda geração. O meu já era 2023. 2023. Exatamente. Né? Ele tinha sim, né, o Nissan Leaf da primeira geração, ele tinha um carregamento AC, né, o carregamento que o pessoal usa hoje no Wallbox, né? Mas a gente tinha também na época o carregamento DC, até 50 kW, mas pouquíssimos locais no Brasil tinham esse carregamento. Então, basicamente, você carregava no Wallbox, no AC, que a gente tem hoje em dia, né, nas casas. E aí não dá problema, o meu nunca deu problema. Para dar problema na bateria, né? Essa é a questão, o pessoal fala, a bateria é muito cara. E realmente ainda continua cara e era muitíssimo caro naquela época. Naquela época, cada quilowatt-hora de bateria custava em torno de $800. Hoje a gente já está na casa dos $120, $130 por quilowatt-hora. Ou seja, já caiu de 800 para 130, 120. A gente já está numa situação bem mais confortável. Mas mesmo assim, quando a gente fala de problema de bateria, a bateria em geral ela não dá defeito. Né? O que pode acontecer é um módulo de bateria, mas é um módulo como qualquer outro, módulo de motor, enfim. Né? Então, a bateria de lítio ela é dificílima para você ter gerar um problema que dê garantia. Por mais que as próprias montadoras dão 8 anos de garantia, de maneira geral, não se tem muita garantia de bateria. Né? Não, mas então, os Leaf davam na época e continuaram dando, porque usavam muito DC. Isso. Se você usar DC todo exatamente. dia... Aí era um caso de você aplicar muita corrente elétrica na bateria. E também a bateria, não, como a gente falou, não tinha o sistema de arrefecimento, né, de proteção dela, e o que gerava um dano na bateria. Hoje em dia a gente já ouviu falar, aí o pessoal recebe muito em WhatsApp também, né? Que o carro queimou, alguma coisa do tipo. Em geral, isso acontece mais com motocicletas elétricas, pequenos sistemas elétricos de mobilidade que não têm proteção com arrefecimento de bateria. Mas os carros mais modernos, ou seja, de todas as marcas hoje, eles têm um sistema bem avançado de arrefecimento. Então, quando você está carregando o carro, o sistema de arrefecimento está mantendo a temperatura da bateria. E falando um pouco de mercado, né? A gente teve uma evolução natural. Então, você viveu essa evolução. No Leaf, que chegou aí custava quase R$300 mil, né? Eu cheguei a comprar o meu por 44% da FIP. Era muito barato. E aí você pegou o e-tron, que é uma situação parecida, é um carro premium, é um carro bem mais caro, mas que desvalorizou muito também, né? E tem essa continuação. E aí a gente tem uma quebra. Qual é a quebra? Quando chegaram os chineses mais baratos, né? E a gente vai falar sobre isso. Mas me fala um pouquinho dessa mudança. O Leaf, aí chegou o e-tron. O e-tron também tinha um problema de autonomia, é isso? O e-tron, né, ele é um carro bem mais, vamos dizer, mais premium, né, com um valor muito mais alto. Quase 1 milhão. Quase 1 milhão. Né, os primeiros em torno de 500, 600 mil reais. Né, hoje está quase 1 milhão, né, o Q8, né, tem o RS e-tron GT, enfim, vários outros modelos que a montadora alemã lançou. Todos esses carros eles vieram com uma tecnologia que dava em torno de 400 km de autonomia, né? Entre 400 e 435, pela homologação europeia. Né? Mas na prática, né, os clientes estavam rodando em torno de 350, 320, 300. Em situações mais esportivas, até 200, 250 km. Né? Então isso aí gerava uma certa insatisfação, né, do cliente do ponto de vista do que ele esperava do que realmente acontecia. Esse é um ponto. Outro ponto que aí a questão mercadológica também, o cliente de um carro premium, seja um BMW, um Mercedes, um Audi, um Porsche, ele estava interessado também em ter aquele conforto para fazer uma viagem longa com a família, ele poder fazer tanto o trajeto urbano quanto aquele trajeto mais longo. O cara tem uma fazenda em Ribeirão Preto, vai para Ribeirão Preto e voltar, ele não conseguia ir e voltar. Não conseguia nem ir às vezes. Muitas vezes teve cliente que chegou a reclamar de São Paulo para Campinas, ir e volta, como ele ia um pouco mais forte, ele não conseguia voltar. Né? Então isso aí acabava gerando a frustração. Então teve alguns casos aí de clientes que vieram, né, a comprar o carro e quiseram devolver por essa questão de autonomia. Mas eu diria que foi uma falta até de alinhamento, né, na expectativa do cliente do ponto de vista da consultoria de venda. Então, nós vamos chegar nesse ponto também, porque
a gente já pode falar sobre isso agora, né? Como as montadoras, e vieram muitas chinesas para o Brasil agora, estão vindo mais, elas contrataram executivos que estavam nas outras montadoras brasileiras tradicionais, porque elas não pegaram uma pessoa que foi de outro ramo para tocar um negócio. Ia pegar pessoas já experientes, que já trabalharam em outras montadoras, ou estavam trabalhando, e levou para lá justamente você, por exemplo, com seu conhecimento já da eletrificação brasileira, etc., que podia agregar e cortar caminho, né? Fazer esse atalho para o resultado mais rápido, para entender mais o mercado, já conhecendo a rede de distribuição, já conhecendo os concessionários. Só que, ao mesmo tempo, foi nomeado um monte de concessionário, né, com esses chineses, que a gente vai chegar nos chineses agora, né? Um monte de concessionário. Só que o pessoal da concessionária não foi preparado, tanto em vendas quanto em pós-vendas, para lidar com esse produto e a expectativa do cliente, no meu modo de ver. Exatamente, eu acho que você está certo. Eu tenho a mesma visão e os colegas do meio também têm a visão semelhante à nossa, né? Tanto na montadora em si, a gente estava acostumado com com as montadoras ocidentais e também japonesas com aquele método mais tradicional, né? O modelo de negócio mais tradicional, velocidade mais lenta de decisão, velocidade mais lenta para a implantação de processos e de mudanças. Veículos que não tinham uma mudança drástica tecnológica de um lançamento para o outro, que é basicamente a adição de algum item ou redução de outro, uma mudança de motorização, uma coisa do tipo, mudanças simples, né? E aí com a vinda das chinesas, especialmente, né, a primeira leva das chinesas que vieram, né, no começo dos anos 2020 agora, né, começaram a ter mudanças mais fortes, tecnológicas. Então, implementação de novas tecnologias que até então não eram comuns nos carros de volume, né? E acarretou que a própria rede de concessionárias ela não estava preparada para fazer uma venda consultiva daquele produto. Isso aí a gente já enfrentava esse tipo de problema em montadoras premium, né? Que tinham tecnologias que eram colocadas e o pessoal não conseguia fazer a venda consultiva da maneira correta. Foi o caso que a gente falou agora do e-tron, né? Que as próprias concessionárias não estavam prontas ainda. Porque até o jeito de dirigir muda, né? Então eu tenho que primeiro criar expectativas sobre a minha utilização do veículo. Você usa para viajar, você usa para trabalhar, você usa só para ir para casa do trabalho. Tem que ter um veículo adequado para isso, principalmente se você vai mudar o powertrain, você vai mudar de combustão para elétrico, né? E é engraçado, né? Porque o pessoal acaba aí optando, fala assim, não, compra esse híbrido leve aqui, porque você não tem que abastecer, você não se preocupe, está tudo certo. Uhum. Então o cara vai empurrando, entre aspas, o que é mais fácil de vender. Mais cômodo para ele, mais cômodo, mais segurança. Mais segurança. É até interessante, porque um vizinho meu me ligou esses dias, que estava comprando um chinês, né, um SUV grande, e perguntou se era bom, qual que ele comprava, etc. Né? Então eu falei para ele mesmo, falei, ó, você vai carregar na tua casa? Não. Pô, você não tem local de trabalho, você trabalha em casa, você não vai carregar no trabalho também. Eu falei, então compra um leve, porque assim, você é uma pessoa já com certa idade, etc, não vai ter dor de cabeça. Eu mesmo comprei. E aí quando ele chegou na concessionária, eu falei assim, mas por 40 mil a mais você pegava um Pirrev que tem muito mais, tem 3 motores, mais autonomia, mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, mas eu vou ficar com esse mesmo. Você vê, tem que encaixar o momento de vida da pessoa, o que ela está fazendo, né? Eu conhecendo ele muito bem, eu falei assim, olha, para você que você não quer ter dor de cabeça, não quer abastecer carro, é tua mulher que usa, ela não vai, né? E pronto, fica com esse carro aí, né? Exato. Então tem as possibilidades aumentaram, né? Resumindo, né? Hoje tem combustão, tem o combustão normal, tem o híbrido leve, que é mild hybrid, tem o híbrido convencional, que são os modelos da Toyota, por exemplo, né? O Corolla, o mais famoso, o Corolla Cross, né? Tem híbrido plug-in? O híbrido plug-in, que é o que está mais na febre agora, né? Principalmente com a evolução das chinesas recentemente, né? E no caso da Omoda e Jayco também, com o Jayco 7 PHEV, né? E também temos os puramente elétricos, né? Então a gente tem uma gama maior e é engraçado que está acontecendo também, né? Clubes, né? A pessoal de grupos de WhatsApp fala, o elétrico não serve, o melhor é o plug-in, o plug-in é a mesma coisa que um convencional. Depende, né?
Depende. Como é que você vai usar o carro, qual é o teu momento de vida, o que você quer fazer, muda tudo. Você tem, o que é certo, que você falou muito bem, é que eu tenho muito mais opções hoje. Pois é. E fica mais difícil escolher. Eu tenho um cardápio muito mais extenso, e aí eu tenho que ver dentro daquele cardápio o que serve para mim, que eu gosto mais. Eu vou dar um exemplo assim, como você sabe, né, eu trabalho muito com carro elétrico, muita gente acha que eu sou apaixonado por carro elétrico, eu gosto, mas para mim o carro ideal é um híbrido PHEV. Ontem mesmo eu estava em Londrina, por exemplo, né? Fui e voltei de Londrina, então fui com PHEV. Fui e voltei sem abastecer o carro, 1.100 quilômetros, né? na ida e volta. Com elétrico teria que parar, por exemplo. Então a minha vida hoje, cotidiana... combustão provavelmente também, mas um abastecimento você ia fazer. Né? Então a minha vida hoje, né, requer um PHEV. Mas eu sei que muita gente, eu diria que grande parte da população, com o elétrico, que é o teu caso, Caporal, que você usa, né, usa o elétrico atende muito bem. Né? E você tem economia, você tem questão de sustentabilidade, questão de conforto acústico do carro, enfim. Né? Menos manutenção. Manutenção zero praticamente. Mas ó, vamos lá, voltando. Porque assim, no PHEV, no híbrido plug-in, minha esposa tem um. Aí ela só usa o elétrico o tempo todo. Aí eu fico pensando assim, bom, primeiro eu tive que colocar gasolina Podium Racing no tanque, com aditivo, já coloquei, né? Porque eu falei assim, eu vou abastecer 1 a 2 vezes por ano o carro, com combustível. Eventualmente uma viagem, eventualmente eu vou lá e desprogramo o elétrico para ela usar a gasolina. Mas aí sim, como é que eu vou trocar o meu óleo por tempo? O óleo do motor, sim. Você tem que trocar... Por tempo. Exatamente. Porque não vai ter... E quando você compra um carro híbrido plug-in, como é que você sabe quanto rodou no elétrico, quanto rodou na combustão? Porque, vamos pegar aqui, ó, num mercado normal, um veículo a combustão que vai completar 100 mil quilômetros, ele passa a se desvalorizar no Brasil. Tem um estigma dos 100 mil quilômetros. Né? Porque aí você vai trocar a correia dentada, você vai ter, talvez tenha que trocar a segunda vez já pneu, você tem que trocar amortecedor, às vezes a primeira ou a segunda vez. Perfeito. Você tem que trocar uma série de coisas ali que custam caro e o carro desvaloriza. Tá. Aí eu tenho um carro híbrido que ele vai completar os 100 mil, plug-in, tal, vai completar 100 mil. Só que ele já rodou no elétrico. Ele não rodou na combustão. E aí não faz mais sentido como é que eu vou desvalorizar? Não vou ter essas manutenções. Não tem correia dentada para trocar, que não rodou a combustão. Talvez tenha pneu, amortecedor, talvez, mas motor não usou. Aí vamos dizer assim, dá mais segurança, né? Mas como é que a pessoa sabe? Então, eu vou pegar pela quilometragem lá geral. Você vai pegar pela quilometragem geral, mas tem alguns fatores. Né? A manutenção, por exemplo, troca de óleo, não significa que apenas o quanto o motor de combustão girou. O próprio óleo tem oxidação ao longo do tempo. Né? 6 meses troca o óleo. Então, é um ano, depende, né? Depende do caso. Mas, de maneira geral, 1 ano, né, recomenda-se a troca de óleo por causa da oxidação, independente se aquele carro ficou parado ou se ele rodou os 10 mil ou 15 mil quilômetros. Bem, mas como é que deprecia? Eu tenho um que tem 100 mil quilômetros, pronto. Tá? E eu rodei 99% no elétrico. E aí? Exatamente. Nesse caso, né, eu estou aqui para aguardar a história acontecer, né, mas provavelmente... Né, como os PHEV, né, os híbridos plug-in e híbridos, eles giram menos o motor de combustão, né, certamente esses motores de combustão vão durar mais tempo. Né, então é natural que vai se avaliar os carros mais velhos, mais antigos no futuro, que os veículos convencionais eles vão ter danos aos motores de maneira mais precoce do que os carros híbridos, justamente por essa questão, né, que o motor de combustão ele gira menos. Né? Ou ele gira menos, inclusive quando eu comecei a usar ele, eu usei ele só para gerar energia para o meu elétrico. Então ele vai gerar uma rotação mais baixa, muitas vezes só em velocidade um pouco mais alta em estrada, então ele vai consumir muito menos. Só que tem um probleminha. Tá, se eu abasteço 1 a 2 vezes por ano, o raio da gasolina, se eu abastecer com uma gasolina muito comum, sem problema, eu não vou conseguir, eu vou ter problema com outra combustão. Aí nesse caso é uma questão de consultoria, né? Se você tem no caso a Fabi, né, tava colocando, tá com PHEV, né, e ela tava colocando combustível a cada 6 meses, é recomendável sim que se utilize no modo híbrido, né, para consumir aquela gasolina, né, ou então, no caso, a troca. Né? Se ela não roda com... Tem que esvaziar o tanque e botar outro. Né? É mais conveniente ter nesse caso... Mas não é uma loucura, ninguém vai fazer isso. Exato. Então,
muda completamente. A rede não está preparada para essa história. Sabia? A rede não está preparada para essa história. Não tá. Isso é uma coisa que, no caso, eu enfrento nas montadoras, né? Nas recentes montadoras que eu trabalhei. Agora eu estou, como você falou, na Omoda e Diego há 7 meses. E a gente vê que a rede, né, tá num momento de crescimento, né, absurdo, né, de aumento de abertura de concessionários. Naturalmente, tem que se contratar ou, no caso dos grupos maiores, pegar aqueles né, consultores de venda, aqueles técnicos. Vamos fazer um mix ali, né? Fazer um mix. Tira um antigo, bota um novo naquele que já está tradicional, traz para cá. Isso, aí muitas vezes, né, aí aquele técnico, né, que é muito competente, né, que vamos colocar lá na Omoda Diego, que tem um Omoda 5, que é um elétrico, e o Diego 7, que é um PHEV, né? E ele pega aquele técnico 15 anos de experiência. Só que aquele técnico de 15 anos de experiência trabalhou numa marca que não tem um histórico de eletrificação. E o que acontece? Então ele vai ter dificuldade para fazer um diagnóstico, para fazer uma reparação. Muitas vezes tem medo de mexer no carro elétrico. Eu tenho várias histórias, né? Dá para contar um livro de histórias de medo de mexer no carro elétrico, medo de levar choque. Conta, mãe. Teve alguma assim? Teve. Eu não vou falar o nome da concessionária, mas foi recentemente, né? Recentemente, na semana passada, né? Então tivemos um caso de um veículo que deu um problema, né? Uma questão no powertrain do carro, né? No powertrain de um carro elétrico. 100% elétrico. 100% elétrico. Na realidade era um módulo, né? Que estava com falha de comunicação. E o técnico, ele estava com medo de fazer o teste elétrico no sistema de baixa tensão, no sistema para verificar qual é o sinal que chega. Só para deixar claro para todo mundo, um carro elétrico tem 3 baterias, tá, gente? Eu sempre brinco com isso, mas é bom a gente saber. Tem a bateria da chave. Na chave tem uma bateria. Tem a bateria de baixa tensão, que é a bateria tradicional que tem em todos os carros. Aquela de 12 volts, né? De 12 volts que tem em todos os carros. E tem a bateria de alta tensão que move o veículo. Uhum. Então é para todo mundo saber que tem várias baterias ali. Eu brinquei outro dia que eu cheguei e falei, troquei a bateria do meu carro. Uhum. Como você instalou? Eu troquei da chave, pô. Já minha fraquinha, eu botei outra. Entendeu? Exato. Então, nesse caso aí, o técnico estava com medo de fazer o teste no sinal de 12 volts, a bateria de 12 volts, né? A bateria convencional. Não faz sentido nenhum, né? Ele já devia estar acostumado a fazer isso. Exatamente, mas como era um carro elétrico, ele não estava habituado, ele tinha vindo de outra marca, há 15 dias ele estava nessa marca, aí tivemos que levar um engenheiro de campo na concessionária para fazer os testes para ele, explicar como é que funciona tudo, para depois ele perder um pouco do medo. Isso aí ele já tinha feito até um treinamento, né, sobre... Mas é um ponto importante, né? Muitas vezes, eu vou colocar o técnico, que era da marca X, lá na marca nova, né, de elétrica, ele vai fazer o treinamento, vai estar apto. Mas não é assim. É uma disruptura que se tem muito grande, né, para criar. O cara está acostumado com pistão, biela, né, filtro de ar, filtro de óleo, e agora ele vai começar a mexer em coisa eletrônica, né, coisa elétrica de alta tensão, e ele fica com receio, né? Tem uns especialistas aí, que eu não vou falar, que são conhecidos, que dizem o seguinte: carro híbrido plug-in usado é uma bomba, porque imagina a tecnologia que tem lá para jogar de um powertrain para outro e tal, isso dá problema, ninguém sabe arrumar. Exatamente desse jeito que a pessoa falou, tá? Eu discordo um pouco, porque tanto quanto o carro evoluiu, os scanners evoluíram também, os técnicos vão ter que evoluir também, etc. E vai ser normal isso daqui para frente. Sem dúvida, né? Um híbrido, né, que você pode pensar, ele tem tudo que um carro combustão tem e tudo que um carro elétrico tem, né? Para começar, o carro elétrico ele tem a manutenção em torno de 60% a 70% menos manutenção do que um carro convencional. Então é difícil você ter um problema no motor do carro elétrico, né? Então é mais fácil você rodar 20, 30 anos com aquele carro e o carro se quebrar todo e o motor continuar funcionando, você colocar aquele motor em outro carro do que o inverso, né? E a parte de combustão do carro híbrido, como você já comentou, ela funciona menos, né? Então ela tem menos atuação na vida útil do carro. Então você tem uma tendência também de ter menor redução de incidência naquele motor. Então o carro PHEV, ele tende também a ter menos manutenção do que um carro convencional. Então, mas aí diz que essa conversa entre os dois powertrains
né, entre os dois tipos de propulsores, né, a inteligência que está por trás disso, quando dá problema, não dá pra... Eu acho assim uma coisa assim, poxa, é a mesma coisa dizer que agora meu iPhone vai dar problema porque chegou com uma funcionalidade nova e não sei o quê. A tecnologia evolui, né? E todo mundo, e nós todos evoluímos como humanidade com isso. Não Exatamente. Não vejo nenhum problema, né? Até porque se for questão de inteligência, né? Como você tem módulos, você consegue fazer update de software, de módulos. Remotamente, inclusive. Remotamente. Né? Então não tem... Isso aí é lenda. É lenda. Também acho que é lenda. Outra coisa que é lenda, vamos pegar aqui que é muito importante isso. Você viveu... Vou dizer que você viveu 2 momentos da eletrificação. Então, dois carros, por exemplo, que você lançou que desvalorizaram muito, né? E o outro momento que chegaram as marcas chinesas, né, fortemente, e deu uma mudança nesse mercado. Porque aquela lenda que carro elétrico é 50% da FIP, não serve para todos. Pode servir para um modelo mais premium específico? Até pode. Mas quando você vai aí, quando você participou disso, da BYD, da própria GWM e tudo mais, eu já tenho visto aqui na rede de distribuição que BYD Mini, mesmo o BYD Dolphin normal e o Ora GT, tem fila para comprar usado. Se tiver usado com preço bom, todo mundo compra. Então são 2 carros aí, 3 carros que eu falei para você, que, na verdade, ele vende com a desvalorização normal da combustão, às vezes não, até melhor que a combustão usado. Exato. Né? Então, como é que você vê isso? Porque tem essa história também, né? A lenda que o elétrico 50% da FIP. Né? Mercado gosta de trabalhar com fato. Né? Eu gosto de argumentar com fato. Quem é experientíssimo nisso aí é você, é autoavaliar. Né? Eu conheço de carro elétrico. O que eu posso determinar em relação à história que eu vivi, né, que se confunde com a história do veículo elétrico aqui no Brasil, é que o Nissan Leaf, ele foi a primeira tecnologia. E é natural que a primeira tecnologia ela tenha... Sofra mais. Ela sofra mais. Tá? Então ela sofreu com a chegada dos chineses aqui no começo dos anos 2020. Né? Tinha uma tecnologia de bateria menos tecnológica, vamos dizer assim, menos avançada, e é natural que com autonomia menor teve uma desvalorização grande. Isso aí está claro. No caso do Audi e-tron, tiveram 2 fatores. Uma questão do carro premium, né, de alto valor agregado, tem uma expectativa do cliente mais alta. E destacando, né, todo carro premium tem uma valorização alta. Tem exceções. Né? O Porsche 911, não sei o que, ele valoriza. Tá? Perfeito. Mas se você pegar outros Porsches, não valoriza assim, perde muito dinheiro também. Exato. Então, são casos específicos. Casos específicos. Carro premium desvaloriza. Isso. E no caso do e-tron, teve um outro ponto também, que foi o Market Day Supply, que eu até liguei para você na época, que eu estava lá, né? Eu estava preocupado com a desvalorização enorme do carro. Eu te liguei, a gente conversou sobre na época. E, de fato, naquela época, a gente tinha uma alta oferta de veículos no mesmo momento, na mesma região, especialmente na região de São Paulo. Isso destrói o preço. Acabou com o preço. Então, você tinha uma oferta imensa. Então, isso aí fez aquela redução. Uma oferta imensa para uma demanda não tão grande. Não tão grande. Porque se você tem uma demanda... Então, esse equilíbrio que o Market Day Supply mostra, né? Aliás, eu falo bastante no meu livro, como melhorar o ROI aqui. Se você quiser mostrar, pode mostrar. Ainda não está lançado. Não está lançado, mas já recebi aqui. Vou avaliar o livro do Caporal. Então, eu falo bastante com isso. Como destruir o preço de um carro ou como você adequar ele naquele momento, naquela região, para equilibrar oferta e demanda. Né? Exatamente. Então, teve essa questão. Então, o produto era muito bom. Né? Mas, mesmo assim, sofreu essa depreciação muito grande. Né? E aliado ao carro ser o carro premium também, que já sofre a desvalorização tradicional. E aí chegaram as chinesas, né? E aí as chinesas chegaram com preços muito mais baixos, né? E com a qualidade muito mais alta, comparando com os veículos até então que estavam no mercado. E aí se observou que os clientes que estavam comprando aquilo ali, naquele produto, com preço adequado, né, para aquela qualidade e com custo operacional muito baixo também. Né, o Uber, né, então o pessoal que roda muito na cidade e tem um carregadorzinho em casa, um wallbox, por exemplo. Então ele observou, olha, eu tenho um carro com preço justo, com altíssima qualidade,
com conforto acústico muito bom, uma aceleração de carro esportivo. É um torque da cidade que é muito importante, muito forte. Né, para sair no semáforo, Exato. por exemplo. Então, várias condições que eles não tinham antes em carros com motor de combustão interna. Né? Então, eles se sentiam no carro premium com preço de carro, vamos dizer, popular, né? Que não é tão popular, mas vamos chamar popular. E acabou que e sem manutenção, né? Sem quebra, né? Com a confiabilidade boa. E aí, a natureza do mercado mostrou aí que realmente, de fato, né, esses veículos não sofreram depreciação. Né? E eu diria, né, aí eu vou arriscar, que os carros até 250 mil, né, os veículos elétricos, puramente elétricos, até 250 mil, eles tendem a sofrer uma menor desvalorização do que aqueles passando de 300, 400 mil para cima. Quando a gente está falando de própria BYD, na gama de produtos dela, tem alguns que não pegaram e tem desvalorização muito alta, e tem uns que emplacaram muito e tem uma pseudo-valorização. Exatamente. Entendeu? Porque emplacou demais, você vê muito no mercado, todo mundo quer, e se tiver usadinho que não tem, aí eu vou falar do Market Day Supply outra vez, ou seja, você tem uma oferta muito baixa e muita gente está procurando um carro elétrico usado, motor de aplicativo, não importa, natural que vai subir o preço. É natural que sobe o preço. Exatamente. Então é isso que está acontecendo. Né? No caso aí, eu falando agora da Omoda, né? A Omoda tá lançando, a Omoda Jayco lançou recentemente agora o Omoda 5 EV, que é um produto aí na faixa dos 200 mil reais. Né? Então ele tende a seguir essa tendência de desvalorização um pouco menor, com um produto de alta qualidade. Né? Então você tem uma qualidade percebida muito forte, né? Um pacote tecnológico muito avançado, né? E que provavelmente, né, o público que vai comprar esse carro aí, ele vai gostar do carro, vai ter uma boa aceitação no mercado. A gente imagina, né, que a desvalorização desse carro também vai seguir a tendência, né, dos últimos carros elétricos. Muito bom, muito bom. Então vamos falar sobre agora, porque você é uma das poucas pessoas que eu conheço, de verdade você é a única, que já trabalhou em 2 montadoras chinesas no Brasil. Né? Eu conheço o Felipe Amaral, meu colega, só tem mais um da GWM, e agora está comigo. Né? Só tem mais um. Mas vão ter mais logo. Uhum. Mas como você pegou, né, japonesa, alemã e 2 chinesas, eu vou fazer uma pergunta para você, porque tem outro estigma, outra lenda, que todo chinês é igual. Uhum. Né? Todo chinês é igual. Eu já vou dizer um exemplo para você. Tem um Instagram aí meio conhecido que faz análise de carros. Uhum. E aí ele compara a suspensão de um chinês com um Mercedes e de outro chinês com outro Mercedes, alguma coisa assim. E mostra que a suspensão dos dois são muito diferentes. Eu não vou citar as marcas aqui, mas são muito diferentes. Então, a outra pergunta, assim, todo mundo coloca lá, o carro chinês não é confiável. Bom, eu já vou dizer que assim, eu tenho um Volvo, entre os carros que eu tenho, né? E é um dos carros mais confiáveis que eu já andei. Assim, um carro sensacional. E Volvo, apesar de ter nascido sueco, hoje é chinês. Então, todo chinês é igual? Você já trabalhou em 2? Eu diria que assim, tem questões culturais, né, que a gente vê semelhança. Né? Culturais, eu digo da questão nacional. Né? Por exemplo, as alemãs têm um comportamento diferente. As japonesas, trabalhei tanto Honda quanto Nissan, tem algumas semelhanças. E no caso das chinesas, da BYD e da Omoda Jayco, tem algumas semelhanças sim. Porém, tem a questão cultural, da cultura da empresa. Então a gente tem duas culturas, a cultura do povo, né, e a cultura da própria empresa. Né? Eu vejo a cultura do povo, obviamente, semelhante, mas tem a questão da cultura interna da empresa, né? Uma foca mais num determinado parâmetro, outra foca mais numa outra forma de pensar. É mais ou menos a estratégia, por exemplo, uma vai pensar mais no volume, outra vai pensar um pouco um aumento mais cadenciado, né, de vendas. E eu vejo que, no caso da Omoda Jayco, desde o começo, que foi até um dos pontos importantes para eu aceitar, né, o desafio de ir para lá, foi a questão do foco no pós-venda. Né? Hoje eu assumi a área de pós-venda lá, e é um ponto importantíssimo para que a marca evolua aqui no país, né? Mais até que em outros mercados.
Aqui no Brasil, mais que em outros mercados, o pós-vendas é fundamental. Porque quando o brasileiro, que é tão assustado com tudo, né, vem marca, sai marca no Brasil, e a gente fica assustado com a instabilidade do país, então o nosso povo, o nosso consumidor é um pouco mais preocupado com isso. Né? Então, quando você tem um pós-venda de qualidade, né, você garante que tem peça, né, que você vai ter um serviço de qualidade, um atendimento adequado, não vai ficar na mão. Então, isso aí vai te proporcionar um pouco de mais segurança. Né? Então, eu vejo, no caso da Humor DJ, com um foco, né, desde o início, né, na área de pós-vendas. Essa é a principal diferença. Né? No caso da BYD, quando eu estive lá, eu fiquei impressionado com a velocidade, né, e a agressividade do ponto de vista comercial que se tem lá. E não é à toa que a gente vê esses números o que está acontecendo hoje. Né? A agressividade comercial é imensa. Não, então tem essas características que eu diria que é mais da companhia do que da própria nacionalidade da empresa. Muito bom, muito bom. Então que você falou um ponto importante, né? Das marcas. O brasileiro não está acostumado com tanta marca. Em segundo lugar, a própria montadora... Vou pegar um caso antigo que era pouco conhecido no Brasil, mas da General Motors, né? Eu posso esquecer de alguma marca aqui, mas a General Motors tinha a Chevrolet, e ainda tem, tinha a GMC, tinha, no Brasil nunca teve, Pontiac, né? Oldsmobile, Hammer, então um monte de marcas. Então isso lá fora, eu devo ter esquecido alguma, Cadillac, não? Uhum. Então um monte de marcas, olha só, da General Motors. Só que no Brasil só tinha Chevrolet. Certo? Então, é quase uma identificação do fabricante com a marca. É a mesma coisa. Entendeu? Ford é Ford, coisas do tipo Volkswagen e tal. Aí, as chinesas vieram nesse estilo da General Motors lá fora. Isso. E se você pensar, a BYD tem a Denza, a Chery tem a Honda Jayco, tem o Chery, tem a iCar, tem, Getour. Então, e aí, ele fica... E se você pensar a Geely lá também, né? Tem Volvo, Zeekr, o mais aí que eu já esqueci. Então, é muita coisa, e na cabeça do consumidor fica uma salada de letrinhas e de marcas, né? Muito nome novo. Como é que ele vai encarar isso aí? Verdade, a gente estava acostumado, até voltando mais atrás ainda, né? A gente tinha praticamente as 4 marcas, né? Na década de 80 e 90, né? E aí começou na década de 90, vieram japoneses, vieram francesas, aumentou um pouquinho o leque. Mas ainda assim Mas Peugeot era Peugeot, Renault é Renault, não tinha, né? Renault não veio com marca Dacia e com marca Renault aqui, por exemplo. Isso, e aí agora a gente tá começando a habituar aqui no Brasil com grandes grupos, né? A própria Stellantis, por exemplo, né? Juntou, né, bastante marcas, exato. Né? E de fato agora a gente está num novo cenário, né? Pelo menos eu nunca vi nos últimos 30, 40 anos uma mudança tão grande, né? Eu até falo, quando a gente conversa muito, eu falo daquela questão do carburador, né? Carburador para injeção eletrônica, naquela mudança que gerou piripaque na cabeça de muita gente, né? A pessoa, não vou comprar esse carro, vai dar problema, e é elétrico, se der problema elétrico, vai acabar com o carro, ninguém vai consertar. E carburador é só mexer lá no G-Clay e já resolve. Mais fácil. Muito mais fácil. O 16 válvulas foi a mesma coisa. 16 válvulas. E olha que eram mudanças mínimas, sutis no motor, né? Ou seja, o motor você tinha uma partezinha lá, aumento de válvulas, mudança do sistema de alimentação de combustível, e já gerava um estresse muito grande. E agora, nos últimos anos, a gente tem 2 situações. Primeiro, a mudança de powertrain, agora é completo. Né? Agora não é um sistema de alimentação, não, é um motor completo. Trocar um motor de combustão por um motor completamente diferente. Trocar o tanque de combustível por uma bateria completa. Né? Outra mudança que a gente está vendo radical também, a questão do ADAS, né? Da evolução dos sistemas de direção autônoma do carro, de maneira agressiva, né? O ACC, leitor de faixa, né? Enfim, manutenção de faixa. Tem gente que pensa que é problema, quando ele muda de faixa, está em uma direção, você tem que balancear esse carro, tem que alinhar. Né? Exato. Coisa assim. E aí a gente saindo do produto, indo para o social, a questão da sociedade, e também modelo de negócio,
A gente tem também questão de redes sociais, né? Que os carros têm que estar integrados também com rede social, você tem que ter um Waze lá que fala o caminho. Então tem vários... Um infotainment do carro. Né? E aí também aquela questão do compartilhamento de carro, então toda essa questão, que é uma questão social, né? Uma questão tecnológica, mas social também. Então a gente está tendo várias mudanças no setor da mobilidade. E aí, aliado a isso aí, a gente tem, como você falou, sem mudar do tema, o incremento da quantidade de marcas. Né? E isso aí tem a ver com a questão social também. Tá? Hoje, principalmente com as redes sociais, Instagram, TikTok e tudo mais, cada vez mais as pessoas estão querendo mostrar sua identidade. Então, a identidade de antigamente era uma coisa mais, era mais uniforme. Você tinha até para vestimenta, eram roupas mais padronizadas. Hoje em dia, as pessoas estão querendo ser um indivíduo mais individual, mais separado. Então, quando a própria Omoda Gecko, por exemplo, né, que é a marca Omoda Gecko, ela tem dois públicos. Ela tem o público do Omoda, que é um público mais, vamos dizer assim, mais jovial, mais tecnológico, que gosta mais de design mais moderno. É uma pessoa, vamos dizer assim, mais à frente. Mais de vanguarda. Né? Já o Gecko 7 Heavy, que temos agora, que é o representante da Gecko aqui no Brasil, ele é um carro com um estilo um pouco mais conservador, ele mantém a tecnologia, né? Mantém praticamente tudo que o Omoda tem, ele tem também, só que ele tem um apelo um pouco mais conservador, para aquela pessoa que é um pouco mais, vamos dizer assim, low profile, aquela pessoa que já chegou naquele... O que você está me dizendo então é o seguinte, que o produto hoje, ele é superior à marca. Exatamente, ele... Não, peraí. Porque assim, quantas pessoas... Então, você já vendeu alguns Omoda e alguns Gecko. Tá. De todo mundo que comprou, quantos sabem que a fabricante é a Chery? Isso aí, certamente, né, a concessionária fala. Né? Então, deveria falar, né? Para poder um argumento de venda. Até, isso, né? argumento de venda até para dar robustez. Mas você concorda comigo que até ele chegar lá e ouvir, ele não sabia? Acontece, isso acontece. A maioria não sabia. Como são marcas novas, né, isso é natural. Né? A Omoda Gecko tem... Mas ele vai comprar porque é Chery ou vai comprar porque é Omoda Gecko? É um pacote, né? Ele vai comprar por causa da robustez da Chery International no mundo. Né? Ele vai comprar porque aquela marca, ele entrega aquela individualidade, aquele comportamento para a pessoa. Ele vai comprar pela segurança, por exemplo, de um pós-vendas robusto. Ele vai comprar porque ele gostou do design do carro. Então, tem vários fatores. Acho ótimo. Vamos falar do pós-vendas para deixar bem claro aqui. Se tem uma outra marca que representa a Chery, certo? Tá. Se o pós-vendas dela é ruim, por que o da Omoda Gecko é bom? Ou, não estou dizendo que não estou afirmando, mas pode acontecer de um ser tão bom, e aí pode ser questão de administração, de supply chain, pode dizer uma série de coisas. Mas eu acho o seguinte, isso é minha opinião, né, que chegar um outro produto hoje, mais sofisticado, que mais se adeque à minha necessidade, mais bonitão, por um preço e uma qualidade tão boa ou até um pouco superior, e um mundo independente da marca. Isso como consumidor final. Exato. Porque ele vai querer aquele negócio independente da marca. Isso é um comportamento que mudou recentemente aqui no Brasil. Né? O pessoal está um pouquinho mais permissivo a esse tipo de mudança. Até pouco tempo atrás, aquelas marcas tradicionais, ditas como marcas de qualidade, que era aquele o cara que só tinha Ford, só tinha Chevrolet, só tinha Opala. Tem Opala pro resto da minha vida, exato, só troco por outro Opala. Só trocar pro Chevrolet, ou então o Toyota, né? Corolla, isso, cliente Corolla só troca por Corolla. Aí a gente vai pegar um ponto interessante, né? Uhum. Porque assim, tem outros especialistas dizendo por aí que um cliente de Corolla ou de um carro japonês não troca por um similar chinês. Isso aí é uma pesquisa aí da Autoavaliar, até acho que eu coloquei no meu LinkedIn, dizendo justamente o contrário, assim, que não é bem assim, né? Sim, o cliente de um Toyota, de um Honda, não importa, ele está disposto a pelo menos você fazer uma avaliação na troca, a sentir o outro carro, etc., para ir tomar a decisão. Ele não está fechado com a marca que nem era antes. E eu acho até que esse é o grande desafio das marcas tradicionais.
Ou seja, manter o cliente na marca, porque com essa profusão, esse cardápio enorme, né, de marcas, modelos e identificações, etc., é muito fácil o consumidor final fugir. Eu acho que essa mudança, principalmente, né, dessa pesquisa daqui que foi muito bem interessante, né, até repostei ela, compartilhei em rede social. Isso aí mostra o que de fato está acontecendo. Antigamente, aquele cliente tradicional, ele mantinha naquela marca, ele não queria o arriscar, né? A partir do momento que as marcas chinesas chegaram e ele começou a ver aquele volume de carro, o cliente dele com um chinês e falando bem daquele produto, né? E aquele cliente tradicional arriscou a fazer, por exemplo, um test drive naquela nova marca. Isso eu vejo direto na Almodóvar Diego. O cara testa um Diego 7, por exemplo, e fala, meu Deus do céu, por que eu não testei isso antes? E quando ele faz o test drive, a importância do test drive é fundamental. Isso aí, você que é de concessionário, lojista, test drive com carro de alta tecnologia tem que ser feito. Você vende como test desconhecido, né? Exatamente, ele não conhece, você tem aquele preconceito daquela marca, você tem algumas pessoas falando bem daquela marca, mas quando você faz o test drive, é aí que você tem a conversão de venda. Isso é o mais importante. E é isso que aconteceu com as marcas tradicionais para a mudança para as novas marcas entrantes aqui, especialmente as chinesas, né, que estão vindo para o Brasil. Com o test drive e com a verbalização de amigos, de familiares, é que está acontecendo essa permissão a si próprio de fazer uma mudança. E aí você vê nos números que você mostrou na sua pesquisa. Muito interessante isso. E o que você acha que vai acontecer assim? Estão chegando mais e mais chineses, as vendas estão aumentando, no Brasil está crescendo, o Brasil está crescendo, mas a gente sabe que, quando a gente falar de marca de supply, dá para falar de zero também. Uhum. Se eu tiver um monte de marca, um monte de concessionária, um monte de carro zero para oferecer no mercado, que não vai absorver tudo, vai sobrar carro, vai ter desconto, talvez algumas marcas não fiquem. Como é que você vê isso? Eu vejo o seguinte, muita marca, né? E isso aqui não é só no Brasil, né? No mundo todo está acontecendo essa efervescência de novas marcas, né? O que eu aqui no Brasil a gente ficou muito tempo só com as 4, depois as japonesas e francesas, aí vieram as coreanas e agora a chinesa vem de baseada, né? Vem de 10, 12 marcas. 13. Exato, e com muita qualidade, né? Muita qualidade e preço. Isso. Competitivo. Exato. Assim. Tecnologia, preço, qualidade, né? Então esse trio aí é complicado para combater. Mas tem um ponto importante que eu acho que eu queria destacar aqui, é a questão estratégica, né? Algumas marcas são mais fortes no mercado do que em outros, né? Existe isso. Tem questão de se adequar com a cultura do local, né? A estratégia da marca. Tem a questão da operação no Brasil, né? O foco estratégico que a gente vai dar no Brasil. Isso é importante, tem que conhecer o mercado nacional. Aí por isso a gente tem que ter profissionais que tenham experiências, né? As montadoras chinesas principalmente estão pegando pessoas já com bastante experiências do mercado nacional para trazer para essas novas montadoras, justamente porque conhecem como é que funciona o mercado e a operação e o que o público brasileiro, o consumidor, ele deseja. Então tem que ter o produto, tem que ter a operação muito bem estabelecida, com estratégia forte, e também fundamental ter uma rede de concessionárias muito robusta, né, que já conheça o mercado e, claro, mas aí é um ponto importante, que conheça o mercado e que saiba se adequar à nova realidade. Não se prenda aos vícios anteriores, né, que a gente está com um produto novo, com uma mentalidade diferente de vendas. Então, se a gente juntar esses 3, né, clusters aqui, eu diria que vão ser as marcas que vão perdurar. Lógico, vai vir 10, 15 marcas, não necessariamente todas vão ter sucesso no Brasil. Algumas vão ter mais sucesso, outras menos sucesso. Mas o foco, no caso da Almodóvar Diego, a gente está com uma estratégia muito forte com esses 3 pilares aqui para que a gente perdure e mantenha por muito tempo com muito sucesso na operação. Muito bom, muito bom. Teve marcas aqui, inclusive uma aqui de Vinhedo, etc., marcas muito boas, mas que não deram certo. Aí você vê a própria Meta, eu acho que diz que vai continuar a operação, mas não vai, etc. Quando você fala do concessionário, né, assim, como é que ele abraça uma marca? Porque eu vejo assim, tem algumas marcas até restringindo isso, né? Você só pode ter a gente aqui como chinês, senão não vai conseguir, ou coisa do tipo. Mas
existe uma tendência natural de todo mundo querer abraçar o maior número de marcas possível. E é uma aposta. De qualquer maneira, sempre vai ser uma aposta. Não questão da qualidade da marca, do preço, etc., dos executivos, mas também do mercado. Se o mercado vai comprar aquele produto ou não. Exato. Né? Porque não tem, né, na cabeça do consumidor, pode acontecer um monte de coisa ali, posso me encaixar ou não, mais ou menos, dependendo do momento do produto, etc. Tem o empresário, né, o investidor, ele pensa, né, justamente como investidor. Então, ele muitas vezes não tem aquele amor à marca, aquela identificação com a marca. Antigamente tinha. Antigamente tinha. Né? E hoje em dia, com essa quantidade de novas marcas que estão entrando no Brasil, eles estão tentando adivinhar ou acertar, né? Várias pesquisas vão para a China, né, para analisar o produto, a estratégia global, né? Enfim, os lançamentos futuros. Não, isso então seria um roadmap. Eu quero abrir uma concessionária chinesa, uma marca nova que chegou no Brasil. Eu tenho que ir lá avaliar todos esses aspectos. Exato, né? Esse é o primeiro ponto. Né? Então, o primeiro ponto é avaliar a robustez na estratégica, né, e na fonte. O segundo ponto é verificar a estratégia no Brasil. Se aquele investidor ele se identifica com aquela estratégia. Né? Então, se você se identifica com a questão de qualidade, com as questões de volume que vão ser postas, né, no mercado, com a questão de investimentos, né, tanto na parte de infraestrutura, né, quanto na parte de volumetria, tanto de peças quanto de veículo. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado. Né? Porque se você for para várias marcas, vou para 3, 4, 5 marcas chinesas e achar que a tua estratégia vai ser a mesma para as 4, 5. Vai ser totalmente diferente. E você vai ter o mesmo resultado fazendo a mesma estratégia, você já começa errado. Então você tem que ter, de fato, aquela identidade que você tinha no passado, né, com aquela marca, era importante e perdurou. Mas agora, com essas entrantes, você tem que ter uma identidade com a estratégia que ela vai ter naquele momento, e eu diria, focar na 1 ou 2 ou 3 marcas lá que você se identifica. Né? Não adianta você abrir um monte sem eu ter me consolidado em alguma também. Exato. Mas fica aquela disputa por open point, né? Para ocupar os espaços, modelo de concessão. Então eu fico lá bloqueando os espaços todos para o meu concorrente não entrar. Mas existe isso, é o normal. Existe. Mas o ponto principal para você ter uma rentabilidade maior na tua operação, né, e ter sucesso na tua operação, eu diria que você sabe, você é empresário, você sabe disso. A gente precisa ter foco e ter identificação com aquilo ali. Não é colocar o dinheiro no banco e fazer uma análise e você não tem não tem a intervenção. Quando você é empresário no ramo automotivo, competitivo pra caramba, cheio de grupos de concessionários, né, altamente profissionais, então a gente tem que ter a identidade, né, e seguir junto com a estratégia da montadora, da operação no Brasil e, óbvio, da identificação e dos valores da concessionária, né, do grupo de concessionária. Muito bom, muito legal. Assim, eu acho que foi excelente o nosso papo. Eu tenho um presente aqui para você. Opa! Para você tomar aqui em Jundiaí, seu vinhozinho italiano. Opa, muito obrigado. Muito obrigado. Vamos tirar uma foto aqui. Não, muito obrigado, Camarão. Fico feliz. Adorei o papo também. Valeu.